Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Boa noite. Hoje eu fiz uma bobagem, aí eu mandei um link, esqueci de mandar para os grupos. Ai, meu Deus do céu. E o pessoal dos grupos agora estava me ligando que não tinha. É sempre, né, nessa quinzena é sempre esse mesmo link. Na outra quinzena é o outro link. Então, aí eu esqueci. Não sei por que eu esqueci, mas acabei esquecendo. Mas tudo bem. Faz parte. Tá tudo bem? Mas tudo bem, Estevam. Mas eu esqueci, Estevam, de mandar para os links, para os 8 grupos aí da Escola de Amor e Vida. Eu não mandei o link de entrada hoje. E a Amanda também não mandou. Ela mandou em alguns grupos, em outros grupos ela não mandou. Então aí deu uma confusão do bode aqui. Mas tudo bem. Como é que vocês estão? Está tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Tudo em paz. Então eu vou fazer aquela pergunta só para provocar. Vivendo. Vivemos? Vivendo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. O que significa, já que eu ia perguntar se vocês viveram ou existiram, aí ele falou vivendo. Mas o que é, e que é viver, gente? Qual é a diferença entre viver e existir? Já que ele antecipou. Você não vai responder, não. Você está suspeito. Qual é a diferença entre viver e existir? Vamos lá. Quem quer falar? É não colocar a nossa felicidade na mão do outro, professor? Olha, se você colocar a felicidade na mão do outro, você vai existir mesmo. Você pode ter certeza que você vai sofrer. Cadê a dica? A minha pergunta é o seguinte. Deus criou o sofrimento? Essa agora eu vou pegar o Estevão. Deus criou o sofrimento? Não. 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 Deus não criou o sofrimento. Não. E ninguém é obrigado a sofrer. Ninguém. Sofrer, a gente sofre. Por uma ignorância. Mas e a dor? A dor, sim. A dor é física. A dor faz parte da criação. Não vamos esquecer disso. A dor faz parte da degeneração dos nossos corpos, ou de algum acidente que mutila os nossos corpos. Mas vocês têm que entender uma coisa. Vocês acham que Deus nos abandona? Nunca. Vocês acham que Deus é Deus só dos justos? Dos que amam? Não. Deus, Ele é o Pai de toda a criação. Então, agora eu vou fazer a pergunta diferente. Deus desiste de nós? Não. Vamos lá. Estevão, deixa eles responderem. Deus desiste de nós? Carla Lauda. Sheila. Deus desiste de você? Jamais. E do assassino? E do assassino? Jamais. E de Hitler? Jamais. Também não. Jamais. E como ele faz para não desistir de nós? Nos pune ou nos educa? Dá a oportunidade de educar. A pergunta é o seguinte: Deus não desiste de nós. Nós estamos respirando agora, justos e injustos. Nós nos alimentamos com todos os alimentos que a criação dele criou. Todos. Nós. Deus nos deu corpo para justos e injustos. Mãe para justos e injustos. Não importa. Então a minha pergunta:
Como é que Deus não desiste de nós, dona Mari Seconello? Como é que Deus não desiste de nós? Como é que Ele faz, filha, para não desistir de você? Mas me explica. A minha pergunta é o seguinte, eu fiz uma afirmação que Deus nunca desiste de nenhum dos seus filhos. Eu comecei perguntando a diferença entre a diferença entre viver e existir. A diferença entre viver e existir, filha, é parar de sofrer. Se você está com mágoa, você está existindo. Se você tem culpa, você está existindo. Se você tem raiva dos outros, você está existindo. Se você é preconceituosa, você está sofrendo e você está existindo. Se você está achando que alguém vai te fazer feliz, a senhora vai sofrer. Se a senhora não perdoar, você vai existir. Se você não se perdoar também, você vai existir. Se você mantiver o orgulho, os seus preconceitos, você vai existir. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Deus desiste de você, Mari? Não. Eu já te falei que eu nunca vou desistir de você. Mesmo depois que eu for. Tá? É recíproco. Tá ferrado. Você é um... Você... Eu estou ferrado. Você é uma aluna do meu coração. Você é uma grande doutora. Minha querida, por que Deus não desiste de você, filha? Por que não desiste de nenhum de nós? Por quê? Misericórdia, professor. Hein? Misericórdia. Ele não, a primeira estrutura filosófica disso, Sandra, ele não desiste de você porque ele está em você. E se ele desistisse de você, seria a própria morte dele. Você não entendeu que você é um Deus, Sandra? Você não entendeu que você tem essa semente dele em você, Sandra? Deus não desiste de nós porque nós somos parte da criação dele. E ele, como pai, Sandra, ele é um onipresente. Essa simbologia, não cai uma folha de uma árvore sem que o pai o saiba, isso é simbólico. É porque todas as células, todas as moléculas, todos os átomos são frutos da mesma criação. Entendeu, Sandra? Então, como ele é onipresente, ele está em nós e ele planta em nós, seres biologicamente mais evoluídos, a semente dele. Mas essa semente tem que germinar. Então, agora vou voltar a fazer a pergunta. Por que Deus não desiste de nós? Eu estava conversando com a Mari, mas eu acho que a internet dela caiu. Por que ele não desiste de nós? Porque ele nos ama? Mas isso eu não tenho a menor dúvida. Mas ele nos ama como? Como nós somos. Infinitamente. É incomensurável, matematicamente falando. Agora eu vou fazer pergunta para o Estevão. Cadê o Estevão? Estou aqui, mestre. É? Essa é para você responder. Eu sei que você vai responder. Ai, meu Deus. Com esse seu raciocínio matemático que você tem, que é o mesmo meu. Manda. E como é que ele faz para que nós retornemos à simbiose com ele? Simbiose, ó, a união com ele. Como é que ele faz? Bom, 93% da população é por dor.
Conscientização. Mas não é por isso, não. A pergunta é, vai usar esse seu raciocínio matemático. Como é que ele faz para que você não se afaste mais dele? Você já falou. Porque quando você desistir de sofrer, concorda? Eu estou de saco de sofrer por causa dos outros. Eu estava falando para a Mari. Estou de saco cheio de sofrer pelo meu egoísmo. Estou de saco cheio de sofrer pelo meu orgulho, pela minha ofendibilidade. Eu estou de saco de sofrer porque eu muitas vezes não sei amar meu semelhante. Então, você pode começar a dizer que ele não desiste de nós, mas ele usa uma ferramenta importante para que você comece a olhar para dentro de você. Qual é essa ferramenta? Você falou agora. É o sofrimento, concorda? Mas ele é o alimento e Deus é amor infinito. Se nós nos alimentarmos dele, nós não vamos precisar sofrer. Mas quando, Estevão, a gente para de alimentar-se dele, aí a gente vai sofrer. Mas aí eu pergunto, como é que ele faz para a gente retornar através do sofrimento? Tem um jeitinho. São duas leis maiores em cima e uma lei embaixo. As leis maiores estabelecem os padrões. A lei do amor está em cima de nós. Paralela a ela tem uma outra, que é a maior lei do universo. Começa com a letra L. Livre-arbítrio. Essas duas leis, faça o outro que você gostaria que ele lhe fizesse, junto com o teu livre-arbítrio, é o que vão estabelecer toda a relação com Deus. Agora, como essas leis são cobradas, Estevão? Pela causa e efeito. Causa e efeito, pela justiça. Foi a última vez que nós viemos aqui, concorda? E a justiça... Entre o karma e a lei de causa e efeito. O karma é só negativo. No Oriente, o karma é só a consequência ruim do que nós fizemos. Já a lei de causa e efeito, não. A justiça é o seguinte, se você amar, você colhe paz. Mas se você não amar, você colhe sofrimento. A grande diferença do karma, é meu karma, não. Se você está comendo cocô, é porque tu quer comer cocô. Se você está sofrendo, é porque você quer sofrer nesse processo. Então, Deus não desiste de nós. Eu vou botar amanhã um videozinho do Haroldo que fala 1 minuto sobre isso. Deus não desiste de nós. Nós é que desistimos deles quando nós nos afastamos dele pela incompreensão, pelos apegos materiais e afetivos, pelas nossas ilusões. Nós nos afastamos dele pela porta larga da ilusão da vida. Ele não tem problema nenhum. Porque quando eu me afasto dele é porque eu não estou amando meu semelhante como a mim mesmo. E eu já provei isso para você. Se você trata mal o outro, você sofre. Você sente angústia. Mas se você ama o outro e trata ele bem, você sente paz. Então a justiça, na lei de causa e efeito, ela nos dá paz quando nós amamos. Mas ela nos dá angústia quando nós paramos de amar. Então essa lei, ela vai estabelecer uma coisa interessante. Eu digo assim, eu tenho fé, eu tenho muita fé, gente. Você não tem dúvida como eu tenho fé. Agora, não adianta dizer que eu acredito em Deus. Todo mundo fala. Não adianta dizer que você aceita Deus na sua vida. Para você aceitar Deus na sua vida, você tem que começar a aceitar e praticar essa lei do amor. Faça para o outro o que você gostaria que ele lhe fizesse. A gente não faz isso. Então, não adianta dizer que acredita e aceita Deus. Você tem que confiar. E confiar, Estevão, confiar é que os desígnios dele se fazem de qualquer maneira. Se você se afastar, o que você semear de ruim, você vai colher.
Ah, você não tem a menor dúvida que você semeia e colhe. Agora, e por que que ele faz isso? Esteve, é punição ou é reeducação? Não, é reeducação. Punição não existe. A punição somos nós. Então, presta atenção. Deus não criou o sofrimento. Não. Sofrimento é a consequência emocional sua quando você se revolta contra aquilo que está acontecendo na sua vida. Agora, a dor física faz parte do processo biológico. Então, Deus nunca se afasta de nós. Ele nos reeduca. E sabe como é que ele nos reeduca? Uma boa notícia para vocês. A gente nasce nesse corpo, Dona Mari, e credores e devedores, credores e devedores nascem como pai e filho, marido e mulher. Marido americano, mulher brasileira. Credores e devedores. Sabe por que credores e devedores? Porque se você acha que você é credor, tu também é devedor. Porque aqui não tem ninguém inocente. Só Eliane Montinguineg. Essa é credora geral. Aqui nesse mundo, todo mundo aqui é devedor. Então, eu sou credor do meu pai. Tu é credor do teu pai, não, tu é um devedor dele. Eu sou credor do meu marido. Tu não. Tu é devedora. Então, eu vou fazer uma pergunta. Semeou, colhe. Quem está na fase da colheita da porrada, do cascudo? Porque semeou egoísmo, semeou separatividade, semeou orgulho, semeou ofendibilidade, semeou maldade no seu coração, semeou incompreensão na sua vida, apegos materiais e afetivos, vai colher sofrimento. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem é que está na fase da colheita? Tomara que seja eu. Eu estou com certeza. Eu estou com muita certeza. Então só eu e a Eliane, mais ninguém. Vamos ver. Quem mais está na fase da colheita? Tomara que seja eu. Sandra, quem mais está na fase da colheita? Quem é que está colhendo aí, Vamos lá. Quem é que está na fase da colheita? Hein? Eu estou colhendo. Está colhendo? Colhendo, Gustavo. Tá. Vamos lá, Mari, está colhendo, minha filha? Ou está só semeando merda? Eu estou colhendo também. Está colhendo? Então agora eu vou mudar o papo. Se você está colhendo, mas está revoltada, continua semeando. Esse aqui é o problema. Então nós temos que começar a dizer assim: chega, eu não quero mais sofrer. Mari, chega, eu não quero mais sofrer. Eu não quero ter dependência de mulher. Não quero ter dependência de filho. Mulher não tem que ter dependência de homem. Porque ninguém vai me fazer feliz, gente. Os grandes casamentos são casamentos de alma. São casamentos onde os ideais são comuns, são imperfeitos, mas se unem pelas almas. Aí os corpos, como diz Aristóteles, serão 2 corpos numa alma só. Isso aqui é o amor verdadeiro. Então a Eliane diz assim: estou colhendo. Concordo. Wilson Equeira diz: estou colhendo. Deus concorda que eu estou colhendo. Mas continua semeando? Agora vamos fazer. Quem continua semeando? Só eu, pô. Eu, Estevão. Isso aqui, meu filho, esses encontros de domingo aqui é só porrada. Em mim, inclusive. Nosso objetivo com a Escola de Amor e Vida não é dar curso, é interiorizar. O assunto nosso hoje chama-se oração. Esse é o assunto de Jesus, que nós vamos ver no Evangelho. Mas nós vamos ter que entender o que é orar.
Que não adianta eu ler o texto evangélico. As pessoas acham que orar Ave Maria cheia de graça. Nós vamos ligar tudo que nós estamos falando agora com a oração. Tudo. Para vocês entenderem que o amor de Deus é tão infinito, é tão grandioso, que Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai nos reeducar. Vamos lá. Nasci cego. Mari, é uma reeducação? Pode ser. Hein? Pode ser. O que você falou? Pode ser. Não, senhora. É. Um câncer é uma reeducação, Mari? Quando não aprende, ela não consegue ser educada. Então pode ser. Não. Na reeducação você pode tomar o remédio ou não. Mas na reeducação, quando você toma o remédio, você é reprovado, entendeu, minha filha? Mas ele continua te reeducando. Mari, preste atenção. Jesus dizia assim, querida, ó. Eu gosto de Jesus pra caramba porque eu vejo o filósofo, entendeu? Maior. Ele diz assim, caiu, minha filha. Levanta-te, anda. Ides e não erre mais. Olha o que ele falou para você. Caiu. Sabe o que é cair, Mari? É sofrer. Levanta-te pelo arrependimento. Vai para a tua frente na tua vida e procura não errar de novo. Se tu errar, ó, tu cai de novo. Então eu vou fazer uma pergunta. Uma cegueira, um câncer é uma reeducação? A Mari falou uma coisa importante. É, mas eu posso me revoltar contra ele? Não deve. Mas eu posso? Pode. Deus respeita? Livre-arbítrio. Há duas leis maiores. Se você tem um câncer, é porque você se afastou lá no pretérito da lei do amor. Mas ele força a interiorização. Ele força a olhar para dentro de mim e ver a minha porção egoísta, a minha porção orgulhosa, a minha porção que não sabe envelhecer, a minha porção vaidosa, a minha porção iludida da vida. Mas eu posso me revoltar. E se eu me revoltar e continuar tratando mal os outros? Se eu me revoltar e ficar prejudicando os outros, fazendo dos outros escravos, exigindo cuidados, você continua colhendo, mas já começa a semear coisas novas. Então, onde é que eu tenho que começar a agir, Estevão? Onde é que eu corto esse fluxo do sofrimento? Mas vamos lá, como eu corto esse ciclo? Semear, colher coisa ruim. Não semear mais. Não semear mais. Todos esses grandes seres que vieram para esse planeta aqui, Mari, todos cortaram o ciclo da semeadura ruim. E começar o ciclo de qual semeadura agora? Da humildade, da inofendibilidade, da misericórdia, da pureza de sentimentos, vigiando a si próprio. Tem que se iniciar um ciclo de uma estrutura mais pacificadora, que compreende mais, que se doa mais e que respeita mais. É processo. Nós temos que parar de semear coisas ruins. Aí eu pergunto, você tem mágoa? Aí a pessoa diz, mas quem não tem? Eu não tenho. Eu não tenho. Garanto para vocês, Deus sabe que eu não tenho. Quem tem culpa? Eu também não tenho. Já fiz merda? Já, mas já me arrependi. Já procurei consertar. Já pedi perdão. Se o outro não me perdoar, agora é problema dele. Agora não vou sofrer porque ele não quer me perdoar. Então, onde está a dificuldade? A dificuldade está em colher com resignação.
Eu não gosto daquilo que está acontecendo, mas começo a compreender que aquilo é minha cruz, eu vou ter que abraçar ela. Mas eu, a partir daí, eu não vou gerar mais aquele problema. Está entendendo, Eliane? Sim. Então, qual é o maior inimigo nosso? Quais são os nossos maiores adversários? É o nosso cônjuge? As pessoas que estão fora de nós, nós já vimos aqui estudamos, são nossos irmãos. Aonde estão os nossos adversários? Mari, onde estão os seus adversários? Dentro de mim. E quais são? Pode começar a falar alto. Meu orgulho, é que caiu minha eletricidade aqui. Meu orgulho, minha ofensividade, meu ódio, enfim. A minha dualidade que não se integra. Achar que não vai envelhecer, achar que vai ficar cantando jazz. Já tô, tem jeito. Minha vida, você não é esse corpo. Mas tudo bem, a gente tem 12 idades, Wilson, viva ou morto. Então eu prefiro envelhecer e continuar na idade. Eu quero que você ame cada rugazinha que vier no seu rosto. Eu não quero você narcisa. Entende? Eu quero que você cante na noite os jazz, você canta muito bem. Mas eu não quero que você ponha felicidade nisso. Eu quero que você namore. Mas eu não quero que você ponha felicidade no namorado. Entende, filha? Eu quero que você se informe. Você está já se informando, praticamente. Mas que você seja boa, que você seja útil, que você ajude as pessoas que baterem na porta do teu consultório. É isso que eu falo para vocês. Gostaram do primeiro papo aí? Eu acho que vai ficar só eu e Estevão hoje aqui. O couro hoje vai comer. Eu fico também. Não pode ser privado, não. Essa história só o seu Estevão vai... Porque o Estevão é teimoso como eu, ele não desiste. Mas eu acho que você e ele... Eliane, você também não vai desistir, não, tem certeza. Não vou não. Olha, gente... Caio, mas eu caio atirando. Cai, mas cai atirando flores. Cai, mas cai atirando rosas. Cai, mas atire compreensão. Atire doação, respeito ao próximo. Claro, nada diferente disso. Entendeu, meu amor? Porque o mundo não vai ser o que você acha, não. Quem quer falar? Então, quem quer falar? Se nessa semana semeou. Eu estou cansado de dizer o seguinte: para de semear, gente. Semeia coisa boa que você vai colher paz. Mas não semeia ilusão na sua vida. Semeou ilusão, meu Deus do céu. Vai colher ilusão. Essa é a lei do livre-arbítrio. Você escolhe. Mas a lei de causa e efeito é o seguinte: semeou compreensão, colhe paz. Rapidamente. Semeou desprendimento, colhe paz rapidamente. Semeou respeito ao outro, mesmo não sendo respeitado, colhe paz. Resumindo, amou como uma semente o seu semelhante, como a si mesmo, você não tem karma. Você não tem mais lei de causa. A lei de causa e efeito só vai te dar a felicidade. Então eu vou fazer uma pergunta. Jesus sofreu na cruz? Vocês acham que Jesus ficou feliz ao ser crucificado? Eu quero ver que alguém me responda isso aqui filosoficamente. Jesus ficou feliz ao ser crucificado? Isso é Paulo. Jesus ficou feliz ao ser crucificado? Ficou. Ficou, sim, senhora. Explica, Estevão. Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito ligado ao que ele veio fazer.
A felicidade dele estava em dar. Ele não perdoou Estevão, porque não tinha nada para perdoar. Pai, eles não sabem o que fazem. Se vocês escreverem essa fase no banheiro de vocês, no espelho, eu tenho certeza que alguém vai me ferir, mas não sabe o que está fazendo. Porque quando nós estamos semeando coisas ruins, é porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós somos os nossos adversários, o orgulho, a ofendibilidade, o egoísmo, tudo isso está influenciando nossa vida, porque são nossos instintos. Então, Deus, ele não desiste de nós, como ele não desistiu do Cristo. Ele, na hora que estava morrendo, ele falou assim, Pai, Estevão, ele falou assim, Pai, está cumprido. Ele cumpriu o compromisso de exemplificar. Ensinou, curou, ensinou, exemplificou, ensinou, curou, exemplificou, e na cruz ele não gostou de ser crucificado. Doeu muito, mas doeu pra caramba. Mas ele não sofreu porque ele não se revoltou. Ele não tinha nada para perdoar porque ele compreendeu que as pessoas não tinham nada melhor para dar. Então, ele ficou feliz de se despedir de nós, exemplificando o que é o amor incondicional. Ele deu a vida dele. Aí a religião diz que Jesus te salvou. Jesus não salvou ninguém, ele só exemplificou. Quem vai te salvar é você próprio. É você que tem que começar a cuidar da sua vida. Se você pegar o exemplo do Cristo, aí sim. Mas eu posso afirmar para vocês, Paulo não gostou. Se vocês lerem Paulo e Estevão, você vai ver o que ele padeceu de pancada. Ele não gostou daquelas pancadas, daquela dor toda, mas ele amou, ele compreendeu que o outro não tinha nada melhor para dar. Ele exemplificava dando a outra face para aquela pessoa que batia nele. Então é possível sim, ao padecer uma dor, estar muito feliz. É possível sim ficar muito feliz. É possível sim, o outro te abandonou. É possível sim, Mari, você ficar muito feliz e desejar felicidade para aquele que lhe abandonou. Porque isto chama-se evolução. Será que vocês entenderam o que eu estou explicando? Ou estou me achando um extraterrestre? Isso talvez, né, para mim, pelo menos, seja ter fé. Porque na minha cabeça, se o outro deixou, ele está fazendo o melhor que ele pôde, e se eu acredito no universo do jeito que é, eu recebo o universo. A questão da fé é a gente dar o primeiro passo para encontrar o caminho, né? E aí, quando eu não tenho fé, eu quero justificar o universo. Falar, pô, por que você está fazendo isso comigo, cara? Mas quando eu tenho fé, eu acredito e agradeço. Eu sei que é o melhor para mim. Faz sentido, né? Minha querida, se você agradece, porque você confia nos desígnios. Mas fé, a primeira estrutura da fé é aceitar a regência da lei do amor. Aceitar. Se você aceita, você começa a acreditar nela. Tá? Se você aceita a regência de Deus pela lei do amor e acredita nela, você tem que confiar que a lei de causa e efeito vai testar essa sua fé. Por isso que Jesus disse assim, que se faça na minha vida segundo a sua vontade, não a minha. Na cruz ele falou isso. Antes, um pouquinho. Quando ele pediu para que Deus afastasse o cálice da dor. Ele disse, não, que se faça segundo a sua vontade. Então, Mário, o que eu quero te dizer é que nós não somos esse corpo. Nós somos muito mais que esse corpo. O que nós temos que entender é que nós podemos estar passando uma situação muito difícil. Estamos colhendo. Mas naquele ato de colher, Mari, se você desejar o bem para aquele que te faz o mal, você não semeia mais. É o que Jesus chama de dar ao quê? A outra face. Entendeu, Mari? Todo o evangelho de Jesus é dar a outra face, Mari. Todo.
todos os ensinamentos dele. Vamos ver. Se alguém te obrigar a dar uma légua, ande a légua que ele te pediu e ofereça mais uma. Estou oferecendo outra face? Agora não vou andar légua nenhuma. Ofereci a mesma face da exigência. Não vou andar. Então, se você espremer todos os conceitos crísticos, você vai cair num conceito só. Que é quando alguém bater na tua face direita, você oferece a outra. É pagar o mal que te fazem com o bem. É esse o maior conceito. Todos os ensinamentos de Jesus estão aí. Todos, pode pegar qualquer um. Perdoar 70 vezes 7 é dar outra face? Andar mais uma légua é dar outra face? Pode pegar qualquer um. Qualquer um. Dá a quem te pede. Dá a quem te exige. É dar outra face? Mas será que nós vamos compreender isto? Vocês estão compreendendo. Mas entre compreender e introjetar isso, entre compreender e botar isso na vida da gente, tem um gap imenso entre eu compreender o ensinamento e praticar. Eu tenho que me identificar, mas eu tenho que introjetar. E qual é o recurso que Deus usa, Mari, para introjetar? A lei de causa e efeito. Eu ia falar a lei do amor, mas ok. A lei do amor, querida, é a base da causa e efeito. É a base, entendi. A lei de causa e efeito... Você pode dizer que a lei do amor é a Constituição, uma lei maior. A lei de causa e efeito é a execução da lei do amor. Porque, olha o que acontece, se você ama, Mari, você colhe paz. Mas se você não ama, você mesmo produz seu sofrimento. É o que o Estevão estava falando. Deus não criou o sofrimento. Não. Sofrer é uma opção nossa, do nosso livre-arbítrio. Agora, duas leis maiores. Livre-arbítrio, uma. Lei do amor, duas. Todas as leis divinas vêm embaixo disso aí. Será que vocês têm a capacidade de compreender isso? Ou não? Ué, então vou fazer uma pergunta. Nós somos hoje 55 aí, estão vendo ali no quadro? Ô Estevão, já batemos aqui, ó, um dia, 87 pessoas. Vou fazer uma pergunta. Onde estão as outras 32? Provavelmente estão com outras coisas, né? Outras coisas. De repente, é aquela história, né? A gente não consegue julgar, mas muitas vezes a gente troca uma coisa que é vital por uma coisa que é banal. Ó, a porta larga e a porta estreita. Então, agora, eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta a quem é aluno da escola. Você está começando a estudar agora, Estevão. Entram 60 alunos, Estevão, se formam 35. Por que 25 fica pelo caminho? Por que você acha? Porque quem é mais não se esforça. Por que 25 ficam pelo caminho? Fala para mim. É porque as pessoas, muitas querem, mas ninguém está disposto a se dar por aquilo que quer. Porque incomoda. Incomoda, Estevão. Então, o maior mecanismo que a psicanálise ensina de defesa é a negação, tá, Mari? São as nossas fugas. E quando a gente foge, Estevão, a gente foge da porta estreita e entra direto na porta larga. É muito mais fácil, porque o mundo é o seguinte, eu vejo, ó, a Sandrinha faz parte de um grupo de 11 pessoas que a gente fez um treinamento do atendimento fraterno, né, Sandra? Então, a Sandra não pode na segunda-feira, então ela seria a gerente do atendimento fraterno na terça. Só que nós não temos público para terça, né, Sandra? Não estamos conseguindo nem público para segunda. Está razoável. Então, Sandrinha, mas eu vou te fazer uma pergunta. Daqueles 11, quantos vocês acham que já desistiram? 9.
4. E de uma pessoa que estava muito próxima de mim. Eu não desisti não, hein? Se você desistiu, puxa a tua orelha. Não, Mas é porta estreita, né, Marina? sei. E olha, amanhã, você vai estar lá amanhã? Amanhã vai ser barra pesada. Estreitíssima. Amanhã eu posso estar lá, porque o pessoal vai ficar do lado de fora fazendo uma oração, não é? Não, só às 3 horas. Às 3 horas, tá? A paciente que vai entrar às 3 horas é uma suicida, tá? Então, ela se cortou toda, quis se enforcar, uma coisa, tá grávida de 4 meses. Se entrar todo mundo, nós vamos entrar na hora da oração. Aí eu vou chamar vocês, porque ela está espiritualmente num caos. Mas sabe o que acontece, gente? A Sandra eu posso conversar, que a Sandra é minha amiga há muito tempo. Ó, Sandrinha, é porta muito estreita. E o que as ilusões da vida fazem? Vão afastando. Então eu pergunto aqui, quem hoje está aqui me assistindo que não está obsidiado? Todas nós. Todos nós. Todos nós. Mas quem é que chama o Beelzebu? Nós também. Nosso orgulho chama? Nossas vaidades chamam? Nossas ilusões de encontrar felicidade fora de nós chama? Nossas soluções mágicas para os nossos problemas chama? Quer moleza, meu filho? Pega na gelatina. A lei de causa e efeito não é moleza, não. Quem está colhendo aí, eu nem vou... Olha, Eliane, eu nem vou começar o evangelho. Eu não vou ter tempo de falar sobre oração hoje, porque eu acho que eu sentei aqui, é tão interessante, quando eu sento aqui, a espiritualidade desprograma tudo que eu programei. Tudo que eu programei hoje aqui, a espiritualidade... Não. Enche o saco deles hoje. Mostra que Deus não desiste de você, Regina. Faz eles pensarem se eles estão semeando. Porque eu pergunto assim, quem é que semeou essa semana? Eu não. Todo mundo semeou. Posso fazer uma pergunta? Quem fez cara feia essa semana? Mari pode levantar o dedo. Quem ficou mal-humorado essa semana? Eu já vou deixar meu dedo levantado para tudo. Vamos lá. Hein? Quem ficou mal-humorado essa semana? Quem se aborreceu com alguma coisa que o outro fez? Quem agiu com egoísmo? Quem ficou orgulhoso? Eu estou certo. Esse aqui é mortal. Quem que achou que estava certo? Só eu e a Eliane. Quem reclamou? Ué? Então eu pergunto, não atraiu o Beelzebu, não? Meu filho, orai, eleve-se em sentimento, vigie. É o que ele mostra. Porque se tu não vigiar, pum, teu campo mental vai lá para baixo. Foi lá para baixo, você que está chamando os espíritos inferiores. Ah, eu vou no centro espírita, eu dou passe. Não interessa nada disso não, meu filho. Pode fazer passe, pode fazer o que você quiser. Quantos foram na palestra hoje lá em Americana, Sandra? Quantos foram, Sandra? Não sei. Vou contar... Eu não sei se a minha ou a sua que está
Hein? Agora melhorou. Agora melhorou. Eu perguntei para a Sandra quantos foram na palestra hoje americana. Está parecendo pouco, professor. Não chega a mais do que 10 pessoas. Já apareceu 80 lá no passado. Você sabe que eu faltei a palestra de Itu hoje, Sandra? Eu estava escalado em Itu, ninguém me avisou. Aí você vai dizer assim, 9 horas da manhã, toco o telefone, uma grande aluna que eu tenho, que é uma grande filósofa, e ela mora em Itu, e ela foi lá. Wilson, você não veio fazer a palestra? Eu falei assim, eu não sabia que eu tinha que fazer palestra hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta. A minha secretária esqueceu de me avisar. Não olhou o calendário. Eu tenho coisa na minha cabeça pra caramba. Ela passou minha agenda, Sandra, e não passou o domingo. Aí eu liguei para ela e falei, querida, onde que eu tinha que estar no domingo? Ela já começou a chorar do outro lado. Mas olha a sorte, como a espiritualidade é boa, Sandra. Ela não vai lá em Itu. Ela não vai. E ela disse assim, eu vou lá ver o Wilson hoje. Ela é aluna nossa. E ela é fantástica. E ela foi lá. Eu falei, já que você está aí, é você que vai fazer a palestra. Aí ela fez muito bem a palestra. Quer dizer, você vê como a espiritualidade vê que os erros estão acontecendo? Não há nada por acaso, eles já botaram o plano 2. Mas é impressionante, eu fiquei grato, Estevão. O plano 2, o plano B entrou em ação na hora. Não há improviso na espiritualidade, entendeu? Não há improviso. Todas as pessoas, olha, eu aqui, ó, a menina, ela não colocou o convite nos grupos da Escola de Amor e Vida. E eu mandei para todo mundo, e eu acho que não mandei para alguns grupos da Amor e Vida. Eu não sei como é que eu fiz isso, mas erro meu. Mas aí, agora há pouco, eu vi alguém reclamando e mandei rapidamente. Faltavam 5 minutos para entrar. Não sei se as pessoas conseguiram entrar. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos abandonados. É isso que eu quero mostrar. Pare de se fazer de vítima, de coitadinho, que você não é coitadinho. A gente ter um amigo para chorar no ombro é ótimo, mas não é para se vitimar. Chorar com um amigo não tem coisa melhor, porque o nosso grande amigo é Deus, é Jesus. E eu gosto de chorar conversando com ele, mas um amigo material, um amigo... Por isso que eu estou dizendo para você, os casamentos hoje, as pessoas não estão casando por amor, gente. As pessoas estão casando por interesse, por ganhos materiais e ganhos afetivos. Nós somos ainda muito pequenos. Nós somos muito pequenininhos. Nós botamos o nosso eu na frente, os nossos interesses na frente e que se dane os outros. E assim nós vamos fazendo, vamos atropelando as pessoas e a gente vai julgando as pessoas, Nossa Senhora, quanta oportunidade de evolução nós temos e nós vamos para a porta larga, e a gente sofre. Então, Deus não abandona a gente, não. Somos nós que abandonamos esse Pai Celestial. Basta você começar a orar. Então, vamos lá. Meia hora para falar de oração, para a gente ler o texto e deixar para a próxima aula fazer os comentários. O que significa a palavra oração? Eu quero que vocês comecem a pensar diferente. Isso aqui não é curso, isso aqui não é religião. Isso aqui é uma grande homilia, isso aqui é uma grande missa. O que é orar? Regina Bassani. O que é orar, Regina Bassani? Orar é se elevar em sentimento e no meu entendimento, né? É quando a gente se desconecta das coisas daqui e consegue se conectar com as coisas de Deus, com as coisas de cima. Sim. É isso que eu entendo. Esse desligar. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Regine. E qual é a hora certa para orar? Não tem hora. Eu acho que o momento da oração a gente pode criá-lo a
hábito da oração ou da meditação, mas a gente tem que orar sempre, mesmo quando as coisas não são agradáveis. Então, eu vou lhe fazer uma Porque quando está pergunta. tudo indo bem, a gente esquece, né? Mas, Regina, agradecer é orar? Sim, eu entendo que sim. E se revoltar? Se revoltar é não aceitar o que está sendo colocado. Mas eu me pergunto, Então, é também uma oração. Não. Não do jeito que a gente gostaria. não. Orar é elevar-se. Se revoltar é baixar o seu campo mental. Reclamar é oração? Ah, é abaixar. É. Reclamar é orar? Não. Então eu vou fazer uma pergunta. Existe oração sem sentimentos de amor? Não. Então eu vou mostrar os 3 verbos que caracterizam as grandes orações. Compreender sem ser compreendido. Se doar sem nada esperar. Respeitar sem ser respeitado. Entendeu, Mari? Mari, eu posso orar com o olhar? Pode. Quando a gente olha com amor pelo outro, quando a gente ora com compaixão por alguém que está infeliz, esse olhar nosso é uma oração a Deus? Sim. E quando a gente abraça com carinho? É oração, filha? Então, eu vou te fazer uma pergunta. O ato sexual pode ser uma oração, filha? Pode. É. E é tão forte isso, Estevão, quando há comunhão das almas, que nenhum espírito inferior entra ali. Nenhum. Entende? Ouvir com compreensão é amor, Eliane? Sim, total. E ouvir já não para entender, mas para responder? Aí não. Não. Você está errado e eu estou certo. O orgulho é uma oração? Humildade. Reconhecer seus erros é uma oração, Estevão? Se arrepender. Se arrepender, sim, porque eu estou com propósito do bem. Me sentir igual aos outros, me sentir igual a todos, é uma oração? Vontade, sim, Não julgar, sim, não se comparar pela pele, sim. pelo corpo. Desprendimento material, desprendimento afetivo, desejo que aquela pessoa seja muito feliz. Mas, puxa, ela te enfiou a faca. Não, tem orado para ela ser muito feliz. É uma oração, Ari? Vai se ferrar! Ó! Vai comer o pão que o diabo amassou. É oração, gente? Não. Egoísmo é oração? Reclamar, as nossas insatisfações são manifestações de elevação ou de inferioridade nossa? Inferioridade. É uma prática
tinha esse hábito de reclamar bastante, assim, de querer ter razão ao invés de ter paz, sabe? Era um hábito. Eu acredito que eu estava num ciclo que eu não sabia parar de semear, foi o que o Senhor disse. Agora, nesses últimos tempos, ainda, obviamente, sou humana e faço, tipo, perfeição está bem longe. Mas eu percebo, eu consigo identificar, às vezes até antes de fazer. Não que eu não tenha um impulso, a gente tem um impulso, mas eu não ajo pelo impulso. É interessante como é possível quebrar o hábito através da prática, né? E também, Mari, porque você está mais vigilante. Você está introjetando novos padrões. Eu vou te fazer uma pergunta. A sua exigência hoje de um companheiro está completamente diferente que há um ano atrás? Totalmente. Totalmente. Você percebeu que não é o corpo que é o mais importante? Totalmente. Percebi. Mas nós somos uma porta larga das ilusões, né, filha? E por isso que a gente sofre, minha linda. Então agora eu vou fazer uma pergunta. O que tem o conselho de oração com o conselho que diz que Deus nunca desiste de nós? Quando é que nós não vamos desistir dele? Quando é que nós não vamos desistir de Deus? Porque ele não desiste de nós. Quando nós estamos vigilantes. Sim. Quando você orar, filha. Ana Paula, quando você orar. Mas orar não é Ave Maria cheia de graça, entendeu, minha filha? Sim, com certeza. Eu penso, uma coisa assim que, claro que às vezes a gente esquece, né, quando a gente acorda, mas o momento que a gente acorda, né, que a gente vê, estou vivo mais um dia, né, sou grato por estar aqui, ter a oportunidade, mais um dia de poder ser bom e útil realmente ao próximo, né, que aí eu vou ter a paz interior. Então, quando a gente abre os olhos, que a gente vê que a gente está enxergando, que a gente vai tomar um banho, que você vê que quantas pessoas precisaram para trabalhar para aquela água chegar para sua casa. Mas Né, então, limpa. isso é uma oração. Agradecer a água. Agradecer ao alimento, tudo isso é oração. Quando você chegar lá na Grambia para trabalhar, na Amistad, antes de você entrar, você diz, muito obrigado, meu pai. Eu agradeço, Wilson. Então, eu agradeço ao meu pai e por incrível, né? E eu agradeço, você não sabe, mas todas as vezes que eu vou embora e que eu chego, eu agradeço a oportunidade, eu digo amanhã, sei lá, no dia que eu for, né, estarei de volta e eu tenho sempre você no meu pensamento. Acredita? Eu tenho sempre você. Mas eu sei, meu amor. Dá uma olhada, você 5 anos atrás, como é que você está hoje, filha? Dá uma olhada. Travou, né? Travou, né? Ouviu o que eu falei? Então, assim, agradeço a entrada. Eu escutei sim. Então, vamos lá. O que tem a ver, o que tem o assunto que eu comecei a falar de Deus que não desiste de nós, da lei de causa e efeito com a oração? Vamos fazer uma ligaçãozinha disso? Quem quer? Gosto de falar da irmã oportunidade. Hein? Eu gosto de falar da irmã oportunidade. Da irmã oportunidade. Mas o que tem a ver? Oportunidade é o que nos, Não. é o que nos conecta para que realmente a gente... Não, a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. Eu comecei dizendo assim, Deus não desiste de nós, em nenhuma hipótese. Porque Deus é um amor infinito, é imensurável. Justos e injustos estão sempre no olho da graça dele. Receberam alimento, estão respirando, têm seu corpo. Deus nós desistimos dele. E toda vez que eu desisto dele, eu sofro. Foi isso que eu estou começando a falar aqui.
Deus não criou o sofrimento. Deus criou a dor orgânica. Sofrimento é uma opção nossa. O sofrimento é quando eu não gosto e não amo. Porque o maior alimento que nós temos que tomar nas nossas vidas, todos os dias, é nos alimentar com compreensão, com desprendimento material e afetivo, doação, e com respeito ao próximo. Se eu me alimentar desses 3 grandes sentimentos, eu estou me alimentando de humildade. Eu estou me alimentando de inofendibilidade, porque eu compreendo sem ser compreendido. Eu estou me alimentando de misericórdia, porque eu vou me doar. Eu estou me alimentando de pureza de sentimento, porque eu vou respeitar. Eu estou me alimentando de um estado pacificador, porque a minha compreensão e minha doação e respeito produzem a paz. Então, o grande alimento diário é o amor. E para isso eu tenho que me alimentar mentalmente de compreensão, de doação e de respeito ao próximo. Esse é o nosso grande alimento. Porque esses 3 alimentos, alguém pode cortar o meu braço. Mas eu posso não sofrer. Jesus padeceu dor, Jesus não sofreu. Jesus teve uma felicidade que nós não conseguimos compreender. E o Estevão falou muito bem. Não compreendemos porque ele cumpriu o propósito da vida dele. E cada um de nós aqui tem um propósito próprio. Mari, por que você não teve filhos? Nunca te falei isso, vou falar hoje. Porque não deu. Hein? Porque não deu. Simples assim. Não. Me responde, você queria ser mãe? Eu queria ser. Então, olha para mim. Na próxima vida você vai ser. Mas essa você não pôde. Sabe que foi a lei que te pegou? A colheita. Entendeste? Fizeste muita merda lá atrás. Lembra que nós discutimos aqui que a justiça de Deus, ela faz parcelado? Maternidade que você não conseguiu e você agora está enganada. Você está muito enganada. Você é mãe, sim, senhora. De todos os seus pacientes. Porque agora, quando você amar no seu consultório, quando com o seu olhar, com o seu carinho, com as suas orientações, você está exercitando a sua maternidade. Eu falei isso para a Marcinha há muitos anos atrás. Ela não conseguiu ser mãe, por problemas físicos dela. Então eu falei, calma, que você vai ser mãe de muitas pessoas. Porque mãe, querida, não é aquela que gera, é aquela que cuida, aquela que educa. Então a senhora está enganada. Agora, o sentido da maternidade física, querida, sabe o que pode acontecer com você? Olha para os meus olhos. Pode ser que na próxima você não queira mais. Porque você não vai precisar mais. Anota aí. Quem tem filhos materialmente é prova. Porque exige desprendimento e amor incondicional. Mas se a senhora começar a ter amor incondicional hoje, se a senhora tiver propósito na sua vida, a senhora será mãe de muitas crianças com 40 anos de idade. Porque o que tem nos seres humanos, só um instantinho, nós temos hoje, dentro de nós, crianças infelizes que fazem um adulto ser infeliz. A nossa função no consultório, danadinha, é curar essa criança nossa, infeliz, que vem lá da infância. Alguém que assistiu alguma coisa que eu mandei. Não, isso é um assunto que eu falo há muito tempo já.
Se você tivesse assistido quarta-feira, lá, você teria escutado isso. Quarta-feira eu atendo os meus filhos. Não pode. Então, o que eu quero te dizer é que a psicanálise hoje, isso aí você vai ver no curso. Nós estamos sempre tendo que vencer e ajudar essa criança que está doente. Isso é François Douto, está no curso de psicanálise infantil. Foi o assunto passado que a gente falou. Estão gostando da aula de hoje? Então, qual é a ligação? Vamos lá. Qual é a ligação de Deus com a oração? Lisandra Toledo. Deixa eu ver você, Lisandra. Não te conheço, ou não me lembro. Parece, Lisandra? Primeira vez que você assiste? Não estou te ouvindo. Não está sabendo mexer? Pronto. Eu sou a mãe da Dani, professora. Você é a mãe da Dani? Qual Dani? Tem tanta Dani na minha Da vida. Daniele Toledo, que faz aula de Ah, é muita gente. É muita gente, minha filha. Você entendeu o assunto? Tá com cabelo diferente, Dani? Tá toda hippie, é? Hippie? Meu cabelo cresce. Eu vou mandar um abacaxi para você botar na cabeça. Quando você sair, todo mundo vai te notar com esse abacaxi na cabeça. Tá bonita, ficou bonito. Gostei. Ficou linda. Então vamos lá. Obrigado, Lisandra. Vamos lá. Estevão, ajuda. Qual é a ligação do início da minha homilia aqui com o conceito de oração? A ligação que a gente tem é a comunicação com Deus. A gente se comunica com Ele, uma oração, o sentimento que a gente deposita nela, que pode ser através de um olhar de amor, pode ser através de um pensamento de amor. Tudo aquilo que a gente faz em sintonia com o amor, né, com essa força, é uma oração. Eu posso estar em silêncio, mas apenas mentalizando uma coisa boa é uma grande oração. Isso aí. Mas, Estevão, Recitar, vamos ver. Vamos te ajudar. Deixa eu te dar um raciocínio mais matemático. Se Deus é o amor infinito, e eu tenho uma semente dele, toda a simbiose com ele se faz através desse amor, que é o que você está falando. E nesse link, Estevão, entre esse amor infinito que existe em nós como uma semente e ele, eu necessito me elevar em sentimento para ele, concorda? E é o que você está falando. E essa elevação em sentimento se faz pelas expressões da tua compreensão, que são milhares de formas de você poder compreender, de se doar e de respeitar. Isso quer dizer, orar é uma coisa fantástica. Agora, vamos pegar, eu vou pedir para a Eliane ler o ponto que nós temos que usar hoje, porque eu só vou pedir uma coisa para vocês, daqui a 15 dias, a gente volta, tá bom? Mas, olha só, lê aí na página 40, quem tem apostila, quem quiser apostila, é só ligar lá para a Escola de Amor e Vida e pedir o link e imprime, Aqui tem 17 capítulos do Evangelho de Mateus. Mateus são 28, não estou faltando aqui ainda alguns capítulos, que depois são 11 capítulos, depois a gente faz uma segunda parte. Então, lê lá, que é o nosso exercício 14 da apostila, lê o versículo 5, 6, 7 e 8, Sim. Versículo 5. E, quando orares, não sereis como
vai ganhar uma garrafa de vinho aí, hein? Qual desses versículos tem a ligação direta? Qual ou quais desses versículos tem uma ligação direta com o estudo que eu comecei dizendo que a divindade nunca nos abandona e que nós temos que nos ligar a ela pela oração chamada amor. Onde está nesses versículos aqui? Porque Jesus, gente, ele tinha que falar para a compreensão daquele povo daquela época. Vocês acham que Jesus podia falar no nível que eu estou falando aqui hoje, Estevão? Não podia. Não podia. Não haveria nem condição dele ser entendido. Vocês estão compreendendo isto? Não haveria essa condição. É por isso que ele disse, eu vou mandar o Consolador. Ele vai mandar conhecimentos. O Consolador são toda essa gama de conhecimentos, Estevão, que estão vindo a posteriori nesse processo todo. Então, hoje foi uma coisa interessante, vou fazer esse link. Então, vamos lá. Marina Valente, você é uma pessoa muito especial na minha vida. Qual desses versículos você assistiu desde o início, Marina? Sim, desde o início. Então, qual desses versículos está ligando o assunto que nós estamos estudando hoje? Olha, eu acho que quando todos eles falam que a gente tem que ser, fazer as nossas orações de forma, tendo humildade, deixando de lado orgulhos, falando com Deus e tudo ele cai. Não cai uma folha de uma árvore sem que ele caia. E nós somos todos parte da criação dele. Mas olha só, Marina, vou te ajudar. No versículo 7, preste atenção. E orando, não useis de vã repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, vamos interpretar isso, Marina. Ele diz que orar não é repetir palavras. Não. Se orar não é repetir palavras, o que é orar? Olha, ele compara com as pessoas que falam, repetem as palavras e não dizem nada, né? Eu acredito que... É por aí. É por aí. Mas vamos lá. Obrigado, eu acho que você já colaborou. Ó, a Marina falou, não é ficar repetindo palavras. Ótimo. Tem a ver com o que nós falamos outro. Se não é repetir palavras, acaba da peste aqui, ó. Se não é repetir palavras, o que é que nós precisamos para orar? Qual é a manifestação dele? Vamos lá, Estevão. Interpreta o versículo 7. Orando não usei vã repetições, como gentios. Sim, porque não é com palavras, é com sentimento. 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 Orar é manifestação de sentimento, tá claro? Então é isso que nós vamos estudar na próxima. E nós já fizemos a introdução. Por isso, se eu tenho sentimento de amor no meu olhar, Marina, eu estou orando. Se o meu ouvir é atencioso, é compreensivo, se ele tem sentimento, eu estou orando. Se meu abraço, se a minha ternura é sentimento, eu estou orando. Se aquela pequena moeda que eu estou dando para o outro, que é o que eu posso dar, eu estou orando. Se eu estou pedindo perdão, me desculpe, te tratei mal, eu estou orando. Porque todo ato de humildade é oração. Todo ato de inofendibilidade é sentimento de elevação. Todo ato de misericórdia nossa é oração.
Todo ato de pureza de sentimentos, que não guarda mágoas, que não guarda rancores, que não fica com vaidade, com preconceitos, é oração. A oração é a coisa mais ampla, mais magnífica das nossas vidas. Não é vã repetição. Ah, mas eu gosto de uma Ave Maria. Pode ser. Mas recite a sua Ave Maria colocando a sua energia de amor pelo teu próximo. Não é ficar repetindo palavras, isso não é orar. Ah, mas eu posso fazer o terço orando? Posso. Mas não é ficar... Não adianta nada. Não são as palavras, são os nossos sentimentos que nós colocamos nas nossas palavras. As pessoas vão repetindo sem sentir e sem estar conectadas, porque estão com a cabeça em outro lugar, estão repetindo no automático as palavras, né? Aí não é orar, é recitar. Olha aqui, lá nós, Marina, repetir, na verdade, né? na verdade, a gente tem que... Marina, lá no atendimento fraterno, nós temos 1 hora para atender uma pessoa. Você já viu que eu... Por que você acha que, de vez em quando, eu sento ao lado da pessoa ali? Eu disse, olha para os meus olhos. Porque eu... Para que ela sinta o amor que eu estou transmitindo para ela, nas minhas palavras. Porque se eu não transmitir isso com meus olhos, com a minha ternura, eu não atinjo ele, entendeu, Marina? Vocês compreendem isso? Então, qual é o momento certo para orar, Estevão? Qualquer instante. Ah, eu tenho que me preparar para dormir. Você se prepara para dormir durante o dia inteiro. Não é fazer merda o dia inteiro, chegar lá, Ave Maria cheia de graça, eu vou dormir. Não vai não. Não vai. Oração é o que nos liga à própria espiritualidade, a Deus. E oração não é Ave Maria. Pode. Pode ser o Pai Nosso? Pode. Pode ser o terço? Pode. Mas a gente ora de 1000 formas. A gente ora com a compreensão. Os nossos atos de compreensão são muitos. De doação de tempo, da nossa presença. Doação de tempo e de presença, doação material e afetiva para proporcionar felicidade e através do respeito que eu tenho por aquele que não me respeita. Então, a vida é um grande exercício de elevação espiritual, porque Deus não nos abandona. Nós é que nos afastamos dele. E quando nos afastamos, sofremos. Gostaram da homilia de hoje? Quem é que me achou hoje que eu sou um extraterrestre? Olha, esse meu apelido pegou. Meu apelido é ET. Vai ter um dia que eu vou chegar com... o ET de... Eu vou chegar aqui com uma nave para vocês aqui. É o Alien. Então, por que as... É o Alien. É o Alien. Por que as pessoas desistem disso aqui? Porque eu incomodo. Muita gente desistiu do Cristo porque ele incomodava. Não é verdade, Sandra? Qual é os maiores inimigos, os maiores adversários nossos? O orgulho, são os sentimentos de superioridade, que produzem a vaidade, o narcisismo. A ofendibilidade, que é filho do orgulho. O outro adversário é o egoísmo, que produz os apegos ao mundo. A preguiça, as acomodações. Esses 3 monstros dentro de nós fazem a gente desistir de tudo. As pessoas não conseguem ler um livro. As pessoas leem livro sem ver as minúcias do que está dentro.
Eu comprei 17 Estevos, Paulo Estevão. Já dei uns 9. Mas você sabe o que eu faço? Eu cumpro a minha parte, sabe, Estevão? Eu dou. Mas um dia a minha praga pega. Quem lê Paulo Estevão com os olhos do amor vai fazer uma transformação na sua própria vida. Pode botar isso aí. Porque vai ter exemplos do que é o cristianismo na sua própria essência pura. Porque o cristianismo está totalmente deturpado, inclusive os evangelhos que foram mexidos, e onde tem coisa errada eu vou mostrar para vocês, você pode ter certeza, porque tem coisas que foram colocadas pelos homens. Mas não conseguiram destruir os ensinamentos de Jesus. Então o evangelho, os 4 evangelhos, é o melhor livro de cabeceira que a gente pode ter. Mas não são livros para a gente ler. São livros para pegar um pedaço e pensar sobre aquilo ali. Então, boas leituras para vocês. Cuidado com as besteróis, o besterol que existe hoje nas mídias. Vamos começar a olhar para a vida e começar a encontrar essa felicidade dentro dos nossos próprios corações. Hoje eu botei um videozinho trazendo uma pergunta para vocês. Não sei se vocês receberam. Vocês são ricos ou vocês são pobres? Sabe quantas pessoas olharam o vídeo, Estevão? Chuta. Não faço a menor ideia. Eu mandei para 1.500 pessoas. 90 abriram. Só 90. E aí eu faço uma pergunta. Você é rico ou você é pobre? Logicamente que eu não estou falando de riqueza material, né? Rico é aquele que tem poucas necessidades. Rico é aquele que põe a sua necessidade abaixo da necessidade do outro e vai para o amor incondicional. Rico é aquele que se eleva a Deus e se funde numa simbiose com esse Pai através do amor. Pobre é aquele que põe a sua necessidade, os seus desejos, muito maior que a sua real necessidade. Pobre é aquele que é egoísta. Pobre é aquele que é orgulhoso. Pobre é aquele que se ofende por tudo. Pobre é aquele que guarda mágoas no seu coração. Pobre é aquele que não sabe perdoar e também não sabe se perdoar porque acha que tem que ser perfeito. Não, tem que cair e tem que levantar. Pobre é aquele que acha que alguém vai fazer ele feliz. Não vai. Pobre é aquele que vive na porta larga da ilusão. Então eu pergunto, quantos por cento da humanidade hoje é pobre, hein? Os pobres estão nos palácios. Os pobres estão ganhando milhões. Os pobres vão deixar como os ricos, pobres materiais e ricos materiais, tudo aqui. Rico é aquele que constrói tesouros que as traças e os ladrões, as traças não corroem e os ladrões não roubam. Rico é aquele que ama, mesmo sem ser amado. Esse é o rico. Rico é aquele que não quer mais semear sofrimento para si próprio. Ok? Vamos fazer uma oraçãozinha? Eu vou pedir a Marina para fazer uma oração. Marina, faz uma oração para nós, com o seu coração. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os momentos que nós passamos aqui. Tivemos essa oportunidade de ouvir a palavra
não estamos aqui para aprender, mas eu agradeço a essa oportunidade. Espero que todos aqui tenham um ótimo final de noite, com muita paz, muita saúde, e que tudo isso que nós aprendemos aqui seja aquela semente que brota no nosso coração. Amém. Amém, que assim seja.